Paulo Régulos Neves Freire, nascido em Recife no dia 19 de setembro de 1921, foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado Pedagogia Crítica. É também o patrono da educação brasileira. Sua prática didática fundamentava-se na crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo fazendo uso de uma prática dialética com a realidade, em contraposição à por ele denominada educação bancária, tecnicista e alienante. O educando criaria sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho e não seguindo um já previamente construído. Libertando-se de chavões alienantes, o educando seguiria e criaria o rumo do seu aprendizado. Freire nasceu em 19 de setembro de 1921, no Recife, capital de Pernambuco. Era filho de Joaquim Temístocles Freire, capitão da Polícia Militar de Pernambuco, e de Edeltrudes Neves Freire, dona Tudinha. Paulo teve uma irmã, Estela, e dois irmãos, Armando e Temístocles. A irmã Estela foi professora primária do estado. Armando, funcionário da prefeitura da cidade do Recife, abandonou os estudos aos 18 anos e não chegou a concluir o curso ginasial. Temístocles entrou para o exército. Aos dois, Paulo agradece emocionado em uma de suas entrevistas a Edson Passetti, pois começaram a trabalhar muito jovens para ajudar na manutenção da casa e possibilitar que Paulo continuasse estudando. Sua família fazia parte da classe média, mas Paulo Freire vivenciou a pobreza e a fome na infância durante a Depressão de 1929, uma experiência que o levaria a se preocupar com os mais pobres e o ajudaria a construir seu revolucionário método de alfabetização. Por seu empenho em ensinar os mais pobres, Paulo Freire tornou-se uma inspiração para gerações de professores, especialmente na América Latina e na África. Foi o brasileiro mais homenageado da história, com pelo menos 35 títulos de doutor honoris causa de universidades da Europa e América, e recebeu diversos galardões como o Prêmio da Unesco de Educação para a Paz, em 1986. Em 13 de abril de 2012 foi sancionada a Lei nº 12.612, que declara o educador Paulo Freire patrono da educação brasileira. Segundo uma pesquisa envolvendo 3 estados brasileiros, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, Paulo Freire é o nome mais comum de escola. Seu talento para escrever o ajudou a conquistar um amplo público de pedagogos, quase sempre ligados a partidos de esquerda. A partir de suas primeiras experiências no Rio Grande do Norte, em 1963, quando ensinou 300 adultos a ler e a escrever em 45 dias, Paulo Freire desenvolveu um método inovador de alfabetização, adotado primeiramente em Pernambuco. Seu projeto educacional estava vinculado ao nacionalismo desenvolvimentista do governo João Goulart. Na política, integrou o Partido dos Trabalhadores, tendo sido presidente da primeira diretoria executiva da Fundação Wilson Pinheiro, fundação de apoio partidária instituída pelo PT em 1981, antecessora da Fundação Perseu Abramo, além de secretário de Educação da Prefeitura Municipal de São Paulo, na gestão petista de Luiza Erundina, de 1989 a 1992. Freire entrou para a Universidade do Recife em 1943 para cursar a Faculdade de Direito, mas também se dedicou aos estudos de filosofia da linguagem. Apesar disso, nunca exerceu a profissão e preferiu trabalhar como professor na escola de segundo grau, lecionando língua portuguesa. Em 1944, uniu-se em matrimônio com a colega de trabalho Elza Maia Costa de Oliveira, casamento este que durou até o ano de 1986, quando sua esposa morreu. 2 anos depois,
Em 1988, o educador casou-se com a também pernambucana Ana Maria Araújo, apelidada de Nita, que além de conhecida desde a infância, era sua orientada no programa de mestrado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde foi professor. Ambas as esposas foram reconhecidas por Paulo como importantes em sua carreira, inclusive quando o educador dedicou seu título de doutor honoris causa na PUC de São Paulo à memória de uma e à vida da outra. Em 1946, Paulo Freire foi indicado ao cargo de diretor do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social no estado de Pernambuco, onde iniciou o trabalho com analfabetos pobres. Destacou-se por seu trabalho na área da educação popular, voltada tanto para a escolarização como para a formação da consciência política. Autor de Pedagogia do Oprimido, livro que propõe um método de alfabetização dialético, se diferenciou do vanguardismo dos intelectuais de esquerda tradicionais e sempre defendeu o diálogo com as pessoas simples, não só como método, mas como um modo de ser realmente democrático. Trata-se do terceiro livro mais citado em trabalhos acadêmicos de ciências sociais em todo o mundo. Em 1991, foi fundado em São Paulo o Instituto Paulo Freire, para estender e elaborar as ideias de Freire. O Instituto mantém até hoje os arquivos do educador, além de realizar numerosas atividades relacionadas com o legado do pensador e a atuação em temas da educação brasileira e mundial. Paulo Freire morreu de um ataque cardíaco em 2 de maio de 1997, às 6h53, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, devido a complicações em uma operação de desobstrução de artérias. O Estado brasileiro, por meio do Ministério da Justiça, no Fórum Mundial da Educação Profissional de 2009, realizado em Brasília, fez o pedido de perdão pós-mortem à viúva e à família do educador, assumindo o pagamento de reparação econômica.